Fala pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje aí vão ser as contramarcas, né? Ou seja, os carimbos aplicados nas moedas brasileiras. Então a proposta de hoje aí vai ser um apanhado geral aí sobre os principais carimbos particulares, né? Tendo a ideia aí de que esse carimbo contramarca aí é uma aplicação realizada por um particular, né? De uma punção em alguma moeda para marcar uma data, uma letra, um número, enfim, uma carimbagem qualquer. Bom, quando falamos de carimbos particulares, né, nós temos uma infinidade deles. Acredito aí que a gente tem milhares e milhares de carimbos. Não existe um catálogo específico para esses carimbos, mas existem diversos autores que relacionam alguns, ao menos os mais conhecidos. Como exemplo, aqui a gente tem o Prober. Olha a quantidade de carimbo particular. São algumas páginas desse catálogo dele destinadas aí a mostrar diversos carimbos diferentes. Então, para ter a origem específica deles, são pouquíssimos os que nós vamos conseguir. De uma forma mais resumida, o que a gente conhece de origens é o carimbo integralista, o carimbo da campanha do ouro, o carimbo do divino, o carimbo S. Guerra, enfim, são alguns poucos os carimbos que a gente tem aí, então, a origem comprovada, sabendo de onde vem. Em sua grande maioria, esses carimbos particulares não possuem aí uma origem definida para a gente saber se é de uma fazenda, de um comércio, enfim, da onde vem. Entretanto, mesmo não sabendo a origem, nós também podemos refletir sobre os motivos que levam essas moedas a serem carimbadas. Basicamente, a gente tem aí a ideia de empresas e fazendas, né, que iam marcar as moedas por motivos diferentes, ou para transformar em fichas, ou para alterar o valor de circulação dessas moedas, uma vez que desde aí da segunda metade de 1800 até o fim aí do réis, o problema de troco, né, de moeda circulante era grande no Brasil. Existem diversos relatos sobre isso. Então você trazer uma nova autoridade para essas moedas com um valor diferente, às vezes facilitava no comércio, nesse troco miúdo. Para além, também existia a transformação dessas moedas em fichas, medalhas, lembranças, né, como é o caso, por exemplo, do carimbo divino e do integralista, que eram aplicados para transformar essas fichinhas em lembranças de eventos que ocorriam. Né? E para serem também vendidas a preço diferente, né, do facial, para levantar dinheiro para alguma causa qualquer, seja ela política, seja ela uma causa de assistência social, enfim. E é claro que também não podemos deixar de levar em conta a transformação, né, dessas moedas em fichas para jogos e o vandalismo propriamente dito. Sempre que a gente fala em um carimbo particular, a gente está falando num único cunho, né? Ou seja, por exemplo, tem uma letra A, é um cunhozinho da letra A que é carimbado na moeda. Não alguém que pegou e com várias batidas, com um formãozinho, qualquer tipo de coisa, escreveu, montou uma letra sobre uma moeda. Aí a gente acaba considerando vandalismo. Nessa direção, então, a gente tem que levar em conta que esses carimbos, eles são abundantes, eles têm muitos, né, eles são simples, né, então normalmente não atingem grande valor de mercado, né, é algo que pode ser produzido de maneira muito fácil. Então, para tentar sintetizar aí essas informações e trazer algumas moedas como exemplo, vamos a um breve videozinho com algumas explicações. Dos carimbos de fazenda, com toda certeza o mais conhecido aí da numária brasileira é o S. Guerra. Então, tracinho S. Guerra, tracinho. Esse carimbo foi aplicado em uma fazenda de charqueado no Rio Grande do Sul. Ele é encontrado em todos os tipos de moedas brasileiras, inclusive em moedas do Uruguai e da Argentina. A maior concentração são nas moedas do Brasil republicano. Algumas pessoas acreditam que esse carimbo do G sozinho também tem a mesma fonte na fazenda de charqueado. Para estes, após a chamada de atenção das autoridades, uma vez que era proibido, né, contramarcar moedas em curso, esta segunda carimbagem passou a ser aplicada nas moedas, mas também tem quem discorde dessa teoria. Outro carimbo aí de origem conhecida é o da campanha do ouro. Então, um capacete sobre o C e o O com a data 1932. Essa carimbagem ocorreu
em 1935 na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A ideia era pegar esse material recolhido durante a Revolução de 32 e dar um destino explorativo, ou seja, vender isso com esse carimbo para tirar algum dinheiro para manter a instituição. Entretanto, esse carimbo possui várias falsificações, então sempre tem que ter muita atenção na hora de comprar um desses para sua coleção. Pelo que até o momento aí consegui pesquisar, a diferenciação entre o verdadeiro ou o falso está na quantidade de risquinhos que você pode contar acima do capacete até o fim do bordo do carimbo. Então no verdadeiro serão 3 risquinhos, enquanto no falso 5 risquinhos. Outro carimbo conhecido é o carimbo integralista. Então, de cunho político. O movimento integralista foi um movimento político brasileiro dos anos 30, né, fundado em 1932 por Plínio Salgado, que tentava unir aí o pensamento conservador brasileiro, nacional, ao pensamento do fascismo, sobretudo do tipo ibérico. Tendo diversas variantes, esses carimbos eram aplicados nas moedas para serem revendidas em eventos do movimento. Então a ideia é cobrar acima do valor facial por estar com o carimbo, para poder aí levantar dinheiro para o movimento. Outro carimbo conhecido é o do divino. Então essa pombinha com os raios atrás. Existem diversas variantes. Basicamente se carimbavam as moedas para serem vendidas, né, aí em festas religiosas. Então uma espécie aí de carimbo devocional. Esses carimbos eram muito comuns aí nas cidades mineiras, onde existiam essas grandes festividades religiosas. Convém também chamar atenção para a grande quantidade de falsificações desses carimbos. Então sempre ter atenção na hora de comprar. Infelizmente não tenho ainda nenhum estudo para poder mostrar algo para vocês na diferenciação, mas então tenham atenção. Visto alguns dos mais comuns carimbos encontrados, então vamos aí aos menos comuns, né? Uma amostragem mais de forma genérica e geral. Aí nós temos 2 exemplos aí de empresa, né? Fritola Rota 1939 e TIT. Aí nós temos uma carimbagem de cunho político, né? Viva Luiz Carlos Prestes, então líder aí da Aliança Nacional Libertadora, partido comunista aí do Brasil no período dos anos 30. Não raro encontramos nessas moedas datas, das mais variadas, aplicadas sobre as mais diversas bases. Provavelmente aí transformando a moeda em uma ficha para algum uso particular. Já aqui temos aí vários exemplos de carimbos com números, iniciais, letras, valores, então o que mais comumente aí é achado nesses carimbos particulares. Por fim, temos aí essa bela curiosidade. Então, uma moeda de R$1 com carimbo aí com brasão maçônico. Acredito eu que é de alguma loja de São Paulo. É interessante que ela aparece em todos os valores do real, desde 1 centavo até o R$1. Então é isso, pessoal. Espero ter sido útil aí essas colocações sobre os diversos carimbos particulares. Lembrando que sempre que vocês conseguirem comprar um, chegar algum na coleção de vocês, é sempre importante tentar anotar pelo menos os dados gerais de onde veio, onde você comprou, para pelo menos ter uma ideia se é numa parte urbana, para você saber se foi de uma empresa, se foi de uma zona rural, de uma fazenda, enfim, tentar buscar alguma informação relevante para que talvez futuramente aí mais carimbos sejam conhecidos. É claro que tem outros carimbos conhecidos que eu não citei aqui na apresentação, mas enfim, os mais corriqueiros aí acredito que foram apresentados. Ainda antes do fim, lembrar que também existem alguns carimbos que eu não coloquei, como aqueles carimbos oficiais do governo, como o carimbo geral, carimbo escudete, dentre diversos outros, carimbos de revoltas regenciais, do período do Brasil Imperial, e até alguns carimbos mais recentes de clubes filatélicos e clubes numismáticos que acabam contramarcando aí algumas moedas para registrar um evento, alguma reunião que tiveram. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço para se inscreverem no canal, dar o joinha aqui e continuar acompanhando. Valeu, até o próximo vídeo.